Caro Padre Geraldo, pároco desta comunidade, dedicada a São Paulo VI, esse grande Papa, né, que foi um continuador do Concílio Ecumênico II, iniciado pelo Papa João XXIII. Ele concluiu o concílio, depois aplicou o concílio também, de modo que é a primeira paróquia que eu venho celebrar, que tem como titular esse grande Papa, Paulo VI. Visitou a América Latina, onde inaugurou a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, na Colômbia. E como cardeal, ele esteve também em Brasília. Ele era cardeal arcebispo de Milão, na Itália. O presidente Juscelino Kubitschek o convidou para visitar Brasília e ele foi a Brasília um mês depois da inauguração, em 1960, e celebrou, o primeiro que celebrou naquela capelinha ali ao lado do Palácio da Alvorada foi o Papa Paulo VI, na época cardeal João Batista Montini, arcebispo de Milão. Saúde o Padre Neilton, saúde também o Padre Thalisson, os diáconos, estimados paroquianos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, autoridades presentes. Em primeiro lugar, meu sincero e cordial agradecimento ao Padre Geraldo pelo convite para presidir esta Eucaristia e a intronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma réplica da imagem venerada no Santuário Nacional em Aparecida. Trouxe diretamente do santuário esta réplica que me confiou o Padre Reitor do santuário para trazer e colocá-la aqui nesta paróquia, na certeza de que Maria irá obter muitas graças de Deus, né, pelo seu Filho Jesus Cristo, para esta comunidade, para as famílias dessa cidade, para a Diocese também de Montes Belo, enfim, por todos aqueles que a invocarem com fé e com devoção. Como é bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos aqui reunidos em família, a família de Deus, nesta paróquia, como eu dizia, dedicada a São Paulo VI, esse grande Papa. E hoje, estamos também entregando, né, a esta paróquia também a imagem de Nossa Senhora Aparecida, consagrando, né, de certo modo, esta paróquia, esta cidade, a padroeira e rainha do Brasil. Estamos reunidos e irmanados nos mesmos sentimentos. Primeiro sentimento de todos nós é de gratidão e louvor a Deus pelos inúmeros benefícios que Ele tem derramado sobre esta diocese de Montes Belo e sobre esta paróquia, de um modo particular. Em segundo lugar, une-nos também, neste momento, a súplica a Deus Pai, pela intercessão da Virgem da Conceição Aparecida e também pela intercessão, né, de São Paulo VI, pelas famílias dessa cidade, famílias desta paróquia, como também por todos os fiéis devotos de Nossa Senhora Aparecida. Estamos chegando, queridos irmãos e irmãs, ao final do mês de agosto, que na Igreja do Brasil, este mês é dedicado à reflexão sobre o tema vocação. Tema tão importante, né, para nós refletir sobre a vocação. É fundamental na nossa vida fazer um discernimento para ver qual é a nossa vocação. Descobrir aquilo para o qual Deus está nos chamando na nossa vida. E a partir desse discernimento, feito com toda a seriedade, diante de Deus e da própria consciência, coadjuvado
por alguém experiente, né? E também tendo em vista os dons que Deus nos concedeu, tomar a decisão mais acertada para realizar com alegria na igreja, na sociedade, a missão para a qual Deus nos chamou. Da boa escolha, da vocação, depende a nossa realização e o bem que podemos fazer aos outros. A vocação para o sacerdócio, né, ministerial, tão importante. A igreja necessita cada vez mais de pastores, de sacerdotes, para estar a serviço, né, do povo de Deus, para anunciar o Evangelho, para administrar os sacramentos, enfim, para dedicar toda a sua vida aos fiéis, né, aos paroquianos, enfim, aonde cada um é chamado a servir como padre. Temos a vocação religiosa, os religiosos que vivem em comunidade, que professam os 3 votos, né, de pobreza, castidade e obediência, que são testemunhas dos valores do reino no mundo de hoje. Temos também a vocação matrimonial, que é a vocação mais comum, né, para aqueles que desejam também se unir em matrimônio, no amor, na fidelidade, aberto à vida, recebendo o sacramento do matrimônio, constituindo uma família, né, com os filhos que Deus lhes confiar e construindo o futuro da humanidade. Tudo passa pela família, queridos irmãos e irmãs. Papa João Paulo II dizia: o futuro da humanidade passa pela família. A família é uma verdadeira escola, né, de fé, de oração, uma verdadeira escola onde os filhos aprendem dos pais, dos demais irmãos, demais parentes, né? As primeiras noções da religião, as primeiras orações, aprendem a começar a frequentar a comunidade, aprende a conviver com o outro, com o diferente, aprende o trabalho, aprende a estudar, aprende a respeitar o outro. Então a família é uma verdadeira escola para os filhos e certamente uma escola de preparação dos filhos, né, para o futuro, para que se tornem todos eles bons cristãos e bons cidadãos. Nós temos também a vocação do leigo, daquele que vive no mundo como casado ou como solteiro, que também tem uma vocação especial, isto é, de atuar em meio às realidades que cada um vive como leigo, né? Dando testemunho do Evangelho, anunciando o Evangelho com a sua vida, testemunhando os valores do Evangelho, né? Da paz, do amor, da justiça, da fraternidade. Isso é fundamental, queridos irmãos, também, o leigo. É nessa realidade que ele vive, na família, na política, na educação, no trabalho, enfim, na empresa, no mundo rural, enfim, essa realidade que nos envolve, né, ou que envolve a maioria das pessoas, é aí, nesse local, que Deus o plantou, né, o colocou, para que ele possa florescer e produzir muitos frutos. A nossa sociedade está necessitando justamente desse fermento, né, na massa. E esse fermento é um leigo, é a família que vive no mundo. É aí que ele precisa dar valores, testemunhar os valores do Evangelho, nesse mundo nosso complicado, cheio de conflitos, necessitando de paz, necessitando de amor, de justiça, de respeito à vida. Aí é que o leigo tem que atuar, queridos irmãos e irmãs. Atua também na comunidade, evidentemente, assumindo determinada pastoral, um determinado serviço, um determinado ministério. Mas o grande campo, digamos assim, de ação do leigo é o mundo, onde cada um vive, né, a maior parte da sua vida.
Depois temos também a vocação do catequista, como nós chamamos. O Papa instituiu esse ministério, esse serviço da comunidade, tão importante, né? Ser catequista, educador da fé, das crianças, dos jovens, dos adultos, prepará-los para receber os sacramentos, ajudá-los a conhecer mais a Jesus Cristo, para poder amá-lo também mais, imitá-lo mais, testemunhá-lo mais, cada um em sua vida. Então, são as diversas vocações. A profissão também de cada um é uma vocação. E toda vocação é um chamado a uma missão. Deus, quando nos chama à vida, nos chama para uma missão. Ninguém é chamado à vida por Deus, através dos pais, para ficar aí desempregado à toa, né? Então, Deus chama sempre para uma missão, que Ele confia a cada um. E a profissão também é uma missão, que deve ser feita também com amor, com competência, com dedicação, como serviço também aos outros, queridos irmãos e irmãs. Muitas vezes, hoje o mundo se move, né, muitas vezes por interesses econômicos, financeiros, e se esquece de que a profissão é, antes de tudo, um serviço ao outro, feito com dedicação, com competência, com amor. Quanto bem pode fazer, né, o leigo, né, quando exerce a sua profissão, seja ela qual for. Toda profissão é digna, toda profissão é importante, mas quando ele a faz com muito amor, com muita dedicação, faz um bem imenso, né? Faz um bem imenso. E é justamente nesse mundo onde cada um vive como leigo é que ele se santifica, se torna santo, porque no fundo toda vocação também é para a santidade. Deus quer que sejamos santos, queridos irmãos e irmãs. Então rezemos de um modo especial nesse final do mês, né, de agosto, pelas vocações de um modo geral, para o sacerdócio ministerial, pelas famílias, pelos leigos, né, pelos catequistas, enfim, por todos aqueles que têm algum serviço, algum ministério, né, na paróquia, na comunidade. E eu vejo aqui que são tantas pessoas que participam da vida comunitária, que assumem responsabilidade também na vida comunitária. Isso é muito importante, porque a paróquia, a comunidade é uma família. Na família onde cada um é diferente, recebe dons diferentes, mas todos unidos contribuem para a edificação da igreja nessa comunidade, contribuem para o anúncio do Evangelho. E no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, escutamos a pergunta que alguém, o Evangelho não diz quem, fala que alguém dirigiu a Jesus esta pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? No tempo de Jesus, alguns pensavam que somente o povo de Israel é que se salvava. Somente esse povo era escolhido por Deus e que participaria da vida eterna. Para outros, somente os que observavam a lei é que se salvariam também. Por exemplo, os fariseus, os escribas, todos ali procurando cumprir os mínimos detalhes, né, da lei. Mas Jesus rompe esse esquema que reduzia a salvação a um número de pessoas que pertencia a um determinado grupo religioso, ou que simplesmente confiava na salvação observando a lei. E ele mostra que o importante é ser fiel na busca do reino e fazer a vontade de Deus. Claro que devemos realizar a nossa salvação com responsabilidade, mas na certeza de que Deus quer a salvação de todos, de que Ele nos ama a todos, que Ele é Pai de todos, que Ele quer levar todos nós para o céu. Mas para isso também temos que viver, né, de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Ele usa a imagem da porta estreita de quem nos fala Jesus. Certamente ele aludia às muralhas que antigamente cercavam as cidades antigas para protegê-las contra os ataques dos inimigos. Toda a cidade antiga, né? Mesmo quem visitou alguns lugares, né, no norte do país, aí os primeiros portugueses faziam fortalezas, muralhas, né, para cercar, proteger a cidade. Na Europa, quantas vezes a gente vê as cidades antigas cercadas por muralhas? E justamente
para proteger a cidade, né, os seus habitantes contra os inimigos. Para entrar na cidade, havia uma porta larga por onde passavam as pessoas, os animais, carros de guerra. No tempo de guerra, evidentemente, essa porta era fechada para proteger a cidade. E ficava apenas uma porta estreita, aberta, bem estreita, por onde podia passar somente uma pessoa. Então Jesus usa essa imagem para dizer que a salvação realmente deve ser feita com responsabilidade. Exige da nossa parte, né? Aceitar a salvação, realizar a vontade de Deus na nossa vida. Uma pergunta dos discípulos de Jesus, Jesus não responde se serão poucos ou muitos que se salvarão, mas ele responde com a imagem da porta estreita, fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Claro, o Evangelho tem suas exigências e nós temos que também seguir Jesus, né? E sabemos que Jesus assumiu a cruz e deu a sua vida por nós na cruz. Então o Evangelho tem suas exigências, nós devemos estar dispostos, né, a viver o Evangelho, a seguir Jesus Cristo, mas sem, digamos, sem medo, sem pavor, né, porque Deus é misericordioso, Deus é Pai. Portanto, em vez de perguntar se são poucos ou muitos que irão se salvar, o importante para nós é que cada um procure em sua vida fazer a vontade de Deus, converter-se, isto é, mudar de vida. Cada dia todos nós precisamos de conversão, de mudar de vida, de orientar a nossa vida, né? Segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Cada dia é um processo que dura até o fim da vida, procurando colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou? Fazer o bem, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, enfim, como ele mesmo passou fazendo bem a todas as pessoas, embora terminou condenado, né, à morte. Praticar os mandamentos na nossa vida, aqueles mandamentos que Jesus nos deu. Então, essa é desta maneira, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos nos preparando para esse encontro definitivo com Deus, nosso Pai, portanto. É procurar, numa palavra, levar uma vida coerente com a nossa fé, essa fé que nós professamos cada vez que nos reunimos, né, para celebrar a Eucaristia ou para receber um sacramento, esta fé que nós alimentamos com a palavra de Deus, essa fé que nós alimentamos com a Eucaristia, na comunhão, e esta fé que devemos viver de uma maneira coerente também na nossa vida lá fora, cada um no ambiente em que vive, que atua, segundo a vocação que recebeu de Deus. Deus não obriga ninguém, não obriga ninguém a nada, né? Deus não obriga ninguém, nos deu esse grande dom que é a liberdade, nos fez livres, inclusive para agir contra Ele, como aconteceu com nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Ele nos oferece a salvação, não a impõe a nós, né? Como diz Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós, com a participação dos pais, mas Ele não nos perguntou se nós queríamos nascer ou não nascer. Nos criou sem nós, mas como diz Santo Agostinho, Ele não nos salvará sem nós, isto é, sem que nós aceitemos a salvação, sem que nós realizemos a sua vontade em nossa vida, que se manifesta através de Jesus Cristo, no Evangelho. A parábola, portanto, de Jesus é uma advertência não só para os judeus da época de Jesus, os fariseus, os escribas, que não queriam aceitar Jesus e de fato o condenaram depois da morte, mas também é uma advertência para cada um de nós hoje também, que vivemos numa sociedade marcada muitas vezes pela superficialidade, né? Marcada pelo descartável, né? Nada é estável, nada é permanente, tudo é descartável, tudo podemos jogar fora, não há valores permanentes, tudo é relativo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo, onde há uma falta de coerência, de fidelidade aos compromissos assumidos, cada um, né, com a vocação que abraçou, que escolheu.
e de acordo com a profissão também que exerce cada um. Então temos que pedir a Nossa Senhora, ela que foi fiel até o fim da sua vida, né, ao projeto de Deus para com ela, desde a Anunciação até o Calvário, que também nós possamos, como Maria, também sermos fiéis, desde o nosso batismo, fortalecidos pelo sacramento da confirmação, com os dons do Espírito Santo, para dar testemunho da nossa fé, permanecer fiel à nossa fé até o fim da vida e dar esse testemunho com alegria, com coragem. Isso é muito importante, queridos irmãos e irmãs. A devoção à Nossa Senhora Aparecida, como todos sabem, é uma das principais expressões da piedade do nosso povo brasileiro, que começou em 1717, quando 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedrosa, foram incumbidos de conseguir uma certa quantidade de peixes no Rio Paraíba, por ocasião da passagem por Guaratinguetá, que está aí ao lado de Aparecida, o Conde de Assumar, né, conhecido como Conde de Assumar, que estava em viagem para a tomada de posse como governador de São Paulo e também das Minas Gerais. Esses 3 humildes pescadores estavam lutando, havia algum tempo, procurando encontrar peixes, mas sem êxito. No entanto, não desanimaram. Tiveram perseverança, paciência e foram surpreendidos após ter encontrado em 2 lances de rede. Quem já foi a Aparecida, no Rio Paraíba, sabe que foi num determinado lugar, depois numa curvazinha do Rio Paraíba, encontrou ali primeiro o corpo e depois a cabeça de uma imagem da Imaculada Conceição. E, logo em seguida, uma pesca abundante. Os pescadores viram, queridos irmãos e irmãs, naquela imagem ali jogada no rio, escondida há tanto tempo, certamente. Alguém passou por ali e jogou a imagem quebrada, certamente por respeito, para que ninguém a profanasse, ficasse no fundo do rio. Ali ficou escondida e por isso a imagem é escura, por causa do lodo, né? Do lodo do rio, por causa das fumaças da vela. Então, essa imagem, depois eles deram o nome a ela, Imaculada Conceição, deram o nome a ela de Imaculada Conceição Aparecida. Isto é, porque apareceu, né, de certo modo, foi encontrada, né, deixou-se encontrar no Rio Paraíba por aqueles 3 pescadores. A pequenina imagem, queridos irmãos e irmãs, de terracota, de cor negra, foi levada para a casa de um deles. E aí, então, passou a ser venerada com o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque foi achada, foi encontrada no Rio Paraíba, nas águas do Rio Paraíba. Aos poucos, as pessoas foram se reunindo ao redor daquela imagem para rezar e agradecer. E cada dia que passava, mais aumentava o número de fiéis devotos, tornando então necessário dar início à construção, em 1846, de uma nova igreja. Começou com uma igreja muito simples, né? Uma capela no Morro dos Coqueiros, e depois se construiu então aquela igreja que nós chamamos de Basílica Velha, né? Inaugurada em 1888, que é conhecida como Basílica Velha, ligada ao santuário, né, através daquela passarela. O número de romeiros continuava aumentando, exigindo um templo ainda muito maior. Em 1954, iniciou-se então a construção do atual santuário. Grandioso, né? Não está terminado, né? Já há quase 60 anos de construção, quase chegando ao seu final. Em Aparecida, queridos irmãos e irmãs, como diz o Papa Francisco, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. Ela deixou-se encontrar. Ela quis manifestar-se
nessa região do Vale do Paraíba, de maneira simples, sem fato espetacular, sem mensagem especial. Ela foi encontrada, né, por aqueles pescadores, no silêncio, ali como que escondida, obscura, solidária, porém, com aqueles pobres pescadores. Ela quis escolher essa terra para derramar as bênçãos de Deus sobre o Brasil e o povo devoto que aqui vem, que vai ao santuário, que agora vem também esta paróquia, para venerar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecer, pedir novas graças, recorrer à sua proteção, ao seu auxílio. E o Papa Francisco, quando esteve em Aparecida, nos deixou 3 mensagens na sua homilia. Quem esteve lá deve se lembrar ainda. Primeiro, ele disse que, a exemplo dos pescadores, devemos conservar sempre na nossa vida a esperança. Estamos num ano jubilar, um ano da esperança. A esperança não engana. Essa esperança como virtude, né, teologal, porque tem o fundamento em Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou e abriu para nós as portas da eternidade. Por isso a esperança não engana. Frente ao desânimo, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes pode aparecer na nossa vida, em quem trabalha, por exemplo, né, no campo da evangelização, ou em quem se esforça por viver a sua fé, como pai, como mãe de família. Então, o Papa dizia, não, quero dizer com força, tenham sempre no coração esta certeza, Deus caminha ao seu lado, nunca lhe deixa desamparado, nunca percamos a esperança, portanto, nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. A esperança é fundamental, essas 3 virtudes aí fundamentais, fé, esperança e caridade, que recebemos no batismo e que faz parte da vida cristã, do tripé da vida cristã. Depois o Papa dizia também uma atitude que devemos conservar, é deixar-se surpreender por Deus. A história dos pescadores justamente nos mostra isso, né? Eles, depois de lutar, tentar apanhar peixes, não conseguiam, mas continuaram lançando a rede com perseverança, com paciência, e de repente, inesperadamente, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, eles encontraram em 2 pedaços. A surpresa, né? Deus sempre nos surpreende na vida. Devemos estar sempre abertos para acolher a surpresa de Deus, que nos ama e quer o nosso bem. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se o lugar onde todos os brasileiros podem sentir filhos de uma mesma mãe? Surpresa, ali, numa cena tão simples, né? Tão escondida. Deus sempre surpreende a nós. Deus sempre nos reserva o melhor para nós. Mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas na nossa vida. Confiamos em Deus, queridos irmãos e irmãs. Se nos aproximamos dele, se permanecemos com ele, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma, digamos assim, em amizade, em frutos para nós, para cada um de nós, em amizade com Deus. E, finalmente, a terceira atitude que o Papa pedia em Aparecida, na sua homilia, na missa, né? O Papa Francisco, viver na alegria. O cristão não pode ser triste, né? O Papa Francisco dizia que o cristão não pode ter cara de vinagre, né? Não pode ser azedo, tem que estar sempre sorrindo. Ele é filho de Deus, é amado por Deus. Então, por que ficar triste? Mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos da vida, não podemos esquecer do amor de Deus, que nos ama infinitamente. Portanto, nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Jesus nos mostrou que a face de Deus é a de um Pai, que nos ama infinitamente, que nos ama como filhos, desde o nosso batismo. Então, por que abater-se? Por que desanimar-se, né?
Porque se sentir, digamos assim, sem esperança, não há razão para isso. Quem não tem esperança é falta de confiança. Confiança em Deus, de fé em Deus, no seu amor, na sua bondade de Pai para conosco. Como dizia o Papa Bento XVI também, em Aparecida, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, venerada aqui nesta paróquia, entronizada oficialmente, que ela sempre possa ser aí honrada por vocês, louvada por vocês, possam sempre encontrar nela um abrigo, um amparo, um apoio, né, como mãe, quer também bem a cada um de nós, seus filhos, e através dela recorrer, né, por Jesus Cristo ao Pai, nas nossas necessidades, e que ela sempre possa nos mostrar em nossa vida, né, de cristãos e batizados, o seu Filho Jesus Cristo, porque ela quer nos levar a Jesus, quer nos fazer todos discípulos missionários de Jesus Cristo no mundo de hoje, como ela foi mãe, discípula e missionária. Assim que nós sejamos assim o exemplo também, discípulos e missionários, aqui nesta comunidade em primeiro lugar, mas em toda parte onde nós passarmos, onde nós atuarmos, cada um na sua vocação, procure seguir Jesus Cristo, amá-lo, servi-lo, né? E testemunhar também Jesus Cristo e o Evangelho, cada um com a sua vida, com a sua vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.